Olá, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Leone e esse é o Pátria Amada. O Pátria Amada é um programete de 5 minutos que vai ao ar toda quinta-feira às 9h30 da noite, aqui na TV Mais, canal 22. A intenção do Pátria Amada é trazer para você alguns acontecimentos, conversar, bater um papo a respeito de determinadas situações ligadas à política brasileira. Sim, política, não política partidária. Não estou aqui para defender nenhuma sigla, para defender nenhuma personalidade da política brasileira. Também não sou candidato a nada. Sou um brasileiro como você, que intenciona viver num país melhor, ter melhores condições de vida e poder viver tranquilamente. Como tema desse primeiro Pátria Amada, eu trago um dos assuntos mais polêmicos que a história do Brasil tem. 1964. Muitos dizem que foi golpe em 1964. Será que foi mesmo? É o que a gente vai começar a conversar a partir de agora. O momento político que antecedeu o dia 4 de abril de 1964, dia em que o Congresso Nacional declarou vago o cargo de presidente da República, porque o nosso presidente João Goulart fugiu do país, não era nada tranquilo. Tudo começou em 1961, na verdade, com o então presidente Jânio Quadros, que decidiu viajar a Cuba e trazer para dentro do país a política comunista. Desembarca em Havana, capital de Cuba, o senhor Jânio Quadros, sendo recebido no aeroporto por grande massa popular, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas. Fidel Castro, valoroso líder revolucionário de Cuba, apareceu no aeroporto a fim de recepcionar a comitiva de brasileiros em visita à sua terra, agora liberta do jugo ditatorial de Batista. Jânio e Fidel falaram às rádios de Cuba. Manteve ainda o líder cubano animado bate-papo com elementos da comitiva nacional. A confraternização foi das mais perfeitas. Olhado e admirado como um deus em Cuba, Fidel tem inspirado muita gente a fazer alguma coisa pelos desprotegidos. Pena que os outros fiquem apenas na inspiração. Em seguida, Jânio Quadros decidiu condecorar o comunista Che Guevara com a mais alta comenda do governo brasileiro: a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, declarando que o comunismo estava realmente se fixando em terras brasileiras. O Partido Comunista do Brasil havia fechado parceria com o governo de Fidel Castro para que tropas revolucionárias brasileiras fossem treinadas pelo Exército Revolucionário Cubano. Demonstrações claras de que o Brasil viria a se tornar um país comunista e ditatorial como Cuba. A sociedade reagiu imediatamente. Jânio renunciou uma semana depois. Em seguida, uma série de acontecimentos tornou a sociedade brasileira refém. Era realmente escrava de atos de corrupção, ações governamentais impopulares e desgoverno completo. Junto disso, crescia no Brasil um movimento revolucionário sem precedentes. Esse movimento tinha como objetivo tomar o governo através do terrorismo e da força. As Ligas Camponesas de Francisco Julião e o Grupo dos 11 de Leonel Brizola, entre os outros 29 grupos, eram os que mais atuavam no Brasil e espalhavam o terror. Eles invadiam propriedades, destruíam tudo que tinha, roubavam o que podia ser roubado e quem se opunha a eles morria. Aqui a gente já consegue traçar um paralelo entre o que aconteceu no passado e o que acontece hoje. Nós temos um governo reeleito, seu partido mergulhado em corrupção, em denúncias para todos os lados, todo dia praticamente tem alguma coisa nova, e que sustenta um grupo ou apoia um grupo paramilitar, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Logo que Jânio Quadros renunciou, quem assumiu o cargo de presidente da República foi um deputado chamado Ranieri Mazzilli. Em seguida, ele transferiu o governo brasileiro para uma junta militar. Então chegava ao poder o presidente Castelo Branco, dando início ao período de governo dos presidentes militares no Brasil. Com o presidente Castelo Branco no poder e os militares donos da situação, restou aos comunistas, ou pelo menos parte deles, se exilar, sair do país. Muitos foram para o Uruguai.
Até esse ponto, a sociedade brasileira não tinha nenhum tipo de problema com o governo militar. Tudo começou assim que os grupos terroristas que se viram incapazes de sobreviver resolveram explodir ações terroristas por todo o país. Assaltos, sequestros de embaixadores, assassinatos, assaltos a quartéis, entre outros crimes. Em nada esses chamados heróis lutaram para libertar o Brasil. Nada disso. O que eles queriam era tomar o poder e implantar no Brasil o comunismo. Eles queriam pegar o povo brasileiro, as terras, o dinheiro, o ouro, o nosso espaço e aqui construir a grande pátria comunista, como é Cuba, como é Venezuela e como é Bolívia. Se hoje surgir um grupo contra-revolucionário ou um grupo chamado terrorista, golpista, como está sendo dito pelo governo brasileiro, é lógico que eles vão reprimir, caçar, prender e tirar do país essas pessoas. O que a gente vê é que existe uma romantização do que aconteceu. As pessoas que antes explodiam bombas, matavam pessoas, se tornaram heróis hoje. Hoje, eles são donos da nossa liberdade, eles são donos do direito de tudo que a gente pode reivindicar na sociedade. Golpismo é viver de corrupção e tentar calar a boca do povo brasileiro. Ditadura é o que nós vivemos hoje. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente! Golpe em 1964. Até a próxima semana.